me chama a atenção, né, aqui na clínica, o atendimento, né, e também o acolhimento dos profissionais, tanto com as crianças quanto com as famílias. Eu sou a Isabela, mãe da Gabriela. A Gabriela tem uma síndrome, chama síndrome de West, e ela está em transição para síndrome de Lennox-Gastaut. A gente começou o tratamento dela aos 6 meses de vida, né? Hoje ela tem 2 anos e 2 meses. E à medida que o tempo foi passando, a gente precisou ir inserindo na rotina dela vários tratamentos, várias terapias, por conta do atraso de desenvolvimento que ela tem. Inicialmente a gente fazia fisioterapia em outra clínica e quando a neuropediatra sugeriu que a gente implementasse outras terapias na rotina dela, eu encontrei a neuropédia e aí fiquei surpresa, né, com a dinâmica da clínica, né, que é muito especializada em situações mais difíceis. Então a Gabriela começou aqui a fazer terapia ocupacional inicialmente, depois consegui um horário de fono e no final das contas agora ela faz tudo aqui, faz fono, físio, TO. Eu passo a semana, as tardes todas aqui na clínica e assim, eu acho que o que mais me chama a atenção, né, aqui na clínica, o atendimento, né, e também o acolhimento dos profissionais, tanto com as crianças quanto com as famílias. Nós passamos muito tempo aqui, então a gente precisa mesmo desse suporte e trazendo muitas vezes situações muito difíceis para que elas possam resolver. Durante esse tempo, né, a gente notou uma grande evolução da Gabriela. Ela conseguiu sentar sem apoio, ela obteve outros tipos de sucesso no desenvolvimento dela que a gente não estava conseguindo alcançar antes. E muito porque ela teve um tratamento certo pro tipo de problema, entre aspas, que ela tem, né? Eu lembro em outubro do ano passado, quando eu resolvi trazer ela também para físio, eu tive uma conversa com a Raíssa e ela foi muito realista e amorosa ao mesmo tempo em me dizer que a Gabriela ela precisava ser estimulada a estar como ela deveria estar e não só ser tratada como um bebê com atraso. Então isso mudou a forma como a gente olhou para a Gabi, fez com que a gente a adotasse e tomasse as providências possíveis que a gente não conhecia antes para poder estimular o desenvolvimento dela, com a utilização de aparelhos também em casa e tentando oferecer para ela todas as possibilidades para que a gente consiga desenvolver ao longo do tempo o máximo de autonomia que ela consiga ter, né, dentro das possibilidades dela. Então acho que isso faz toda a diferença, né, esse acolhimento amoroso e realista, não sentencia, né, as nossas crianças aqui, eu vejo como é com todos os outros, e na verdade estimula todas as possibilidades de tratamento, estimula todas as possibilidades de desenvolvimento, faz com que a gente tenha força para enfrentar os desafios que a gente encontra pelo caminho. Outra coisa que é muito bom, né? Eu trabalho, então eu consigo atender ela e trabalhar ao mesmo tempo. Não é fácil, né? A gente requer uma organização e uma dinâmica. E muitas vezes a gente para de trabalhar para poder conversar, assim. A gente estava falando ontem, né? Mãe terapia. Porque acaba tendo uma troca, né? E a gente se apoia também nessa nossa rotina, que é muito exigente, né? Então, o espaço da clínica, dele ter essa salinha com o móvel pra gente poder trabalhar, pra gente poder ter esse momento também, assim, né? Da gente conseguir atender os nossos filhos e também permanecer tendo nossa vida profissional, né? Isso também faz muita diferença. Antes, a Gabi, quando ela teve o diagnóstico dela, ela tinha muitas convulsões, né? Então ela tinha, em média, 100 convulsões por dia. E ela perdeu toda a habilidade que ela tinha adquirido até os 4 meses, mais ou menos. Eu saí com ela do hospital com 6 meses e meio, com um bebê de 6 meses e meio que não sustentava mais o pescoço. Ela tem essa síndrome por conta de uma doença genética, uma alteração genética que ela tem. A gente não sabe muito bem aonde começa a doença e aonde a síndrome só que afeta. Então, o desenvolvimento dela é muito lento. Mas, desde quando a gente veio para a neuropédia, o desenvolvimento dela tem sido muito mais intenso. Então, ela recuperou, né? Ela conseguiu recuperar o controle cervical. Ela conseguiu recuperar a postura, o controle de tronco. Ela já senta bonitinha no banquinho. Eu disse que a Gabriela vai ter que morar na neuropédia, porque na neuropédia ela fica em pé. Antes ela não ficava, em casa ela também não aceita muito, mas aqui ela fica. Ela já deu uns primeiros passinhos na esteira.
Claro que ainda falta um longo caminho, mas a gente já tem uns sinais, assim, né, que são bons. Melhorou a forma de comunicação, né? Ela não fala, mas ela evoluiu para barulhinhos diferentes. Antes ela ficava só fazendo o mesmo barulho, agora a gente já percebe outros sons e uma comunicação mais efetiva, né? A gente consegue mais ou menos entender o que ela tá precisando. Agora a nossa luta tá com as mãos, né? Porque ela não segura nada, mas as meninas já me disseram que tá evoluindo também, que faz parte, né, da ordem de evolução e de desenvolvimento. Eu acredito que até o meio do ano aí a gente vai ter mais outras boas notícias no desenvolvimento dela. Eu acho que a parte mais importante de tudo, da gente ter vindo pra cá, foi justamente o trabalhar com a realidade e com amor, né? Então, a Raíssa e todas as terapeutas que atendem ela tem várias terapeutas aqui na Neuropédia, né? Que são todas maravilhosas. E a Raíssa, nessa condução aí, nessa liderança do tratamento dela, ajudou muito a gente a superar e a entender o que está acontecendo com a Gabriela. A entender que a gente está passando por uma fase de luto e que a gente precisa ir superando isso para poder oferecer um atendimento de qualidade a ela, né? Então, às vezes não é fácil a gente ouvir, não são sentenças, óbvio, mas é um olhar cuidadoso para a gente oferecer o melhor. Então, ela ofereceu, pediu para que eu comprasse o estabilizador vertical para a Gabriela ficar mais tempo em pé. E aí ela percebeu que eu tava enrolando, eu enrolei 6 meses pra comprar isso, e aí nessa troca de mães aqui que a gente tem, eu me dei conta de que eu tava mesmo me enganando porque eu não queria ver a Gabriela naquele aparelho, né? E aí a Raíssa, faz 15 dias mais ou menos, ela conversou comigo e ela me falou o quanto que era importante para o desenvolvimento da Gabriela eu aceitar isso, né? Que às vezes a gente nega aquilo que está na nossa frente, não aceita a nossa realidade e, na verdade, a gente faz uma escolha ruim, né? Então, ela me mostrou, assim, com muito amor o que a gente precisava fazer, como eu preciso enxergar a Gabriela. E ela me falou uma coisa, assim, que é o que eu tenho carregado esses dias para cumprir todas as metas que ela me pediu, né? Porque aí ela me pediu para pódio e pediu para eu comprar uma cadeira de rodas para Gabi. E ela achou que eu estava preparada para essa notícia, mas eu não estava muito. E então ela falou que era para eu ter uma certeza, assim, que a Gabriela é extremamente amada e que ela não sofre, né? Então ela é feliz e que eu tinha que aprender a olhar e que o tempo dela é diferente do meu, né? E que a forma dela demonstrar amor é diferente do que eu tenho com os meus filhos. Mais velho, eu tenho mais 2 filhos, né? E que aos poucos eu ia aprender a ter esse olhar com ela de menos pressa, de mais paciência, de mais amor mesmo, assim. E é um amor muito puro. Eu acho que isso faz muita diferença para tratar sobre assuntos tão delicados que a gente parece que está preparado, mas não tá, né? Então ela me alertou, você tá ainda vivendo seu luto, né? E a gente precisa superar juntas para poder cuidar da Gabi melhor. Podem ter algumas notícias que a gente não quer aceitar de início, mas a certeza é que a gente não tá sozinha, nenhuma mãe tá desamparada, sabe? Nenhuma criança também, principalmente. Ontem eu escrevi um texto no meu Instagram, porque ontem eu tava bem cansada, eu dormi muito mal de noite, e tinha tudo pra ser um dia, assim, super estressante. E aí eu cheguei aqui na Neuropédia, eu tava lotada de trabalho, e a Gabi tinha terapia, só que a Gabi só tinha terapia 5 horas da tarde. Eu cheguei aqui 1h45, eu falei, eu vou trabalhar com calma até o horário da terapia dela. E daí na hora que eu cheguei, tinha um paciente que ele já é maiorzinho assim, ele tem TEA, um nível de suporte alto, ele é não verbal. E aí ele chegou perto de mim e me mostrou a garrafa de água dele. E aí, sem falar nada, eu entendi que ele queria que eu abrisse a garrafa pra ele. Eu abri a garrafa pra ele. E aí ele bebeu a água, assim, como se ele estivesse, assim, num oásis. E o pai dele tava chamando ele lá dentro. Aí eu falei, olha, eu abri a garrafa pra ele, tem problema? Ele, não tem problema, porque senão ele toma água o dia todo, né? Que ele gosta muito de beber água. Eu sei que no final, ele terminou de beber água, fechou a garrafa, pediu pra eu fechar a garrafa e me deu um abraço.
E aí eu tava dizendo, né, pensando sobre isso que a Raíssa falou, né, sobre a gente olhar de uma forma diferente o amor que a gente recebe de uma criança que tem alguma necessidade especial, ele me deu um abraço que ele salvou o dia, sabe? Ele me deu uma força que eu achei que eu não fosse encontrar ontem. E de uma criança que eu nunca pensei que fosse me abraçar, né? Que você percebe que ela tem mais resistência a esse contato social. Então, às vezes são pequenos milagres diários que a gente vivencia e que a gente tem que se apegar a eles, assim, para continuar seguindo firme. Eu falo que a gente vive aqui um laboratório de milagres, porque cada um tem uma história. Eu acho que o primeiro passo pra gente é aceitar a nossa circunstância e amá-la, né? Porque não adianta a gente aceitar sofrendo, com tristeza, né? A gente tem que aceitar com alegria. E às vezes a gente chora também, mas a gente conseguir ver, enxergar todos os milagres diários que as nossas crianças nos proporcionam. Um olhar mais carinhoso, mais paciente, mais perseverante. Uma resiliência que a gente pensou que a gente não fosse nunca ter, mas que a gente aprendeu a ter e viu que tem por conta dos nossos filhos, né? Eu chamo de pequenos raros. E como eles são importantes na nossa vida, né? Porque eles nos ensinam a amar um amor que eu acho que nenhum filho é capaz de ensinar, né? Eu digo porque eu tenho outros dois. A gente ama mesmo, né? Há muitos anos atrás, antes de eu ter filhos, me perguntaram para uma pessoa se ela amaria todos os filhos da mesma forma, se um deles fosse especial. E a resposta foi dela que ela não amaria, ela amaria mais. Eu nem pensava em ter a Gabi, né? Nem pensava que eu teria um filho com necessidade especial. E essa realidade veio na minha mente quando eu descobri o diagnóstico dela. Então, a gente ama mais, a gente ama diferente, a gente se entrega de uma maneira que a gente nunca se entregou. Então, que a gente seja forte e que a gente sorria, porque os nossos filhos contam também com a nossa alegria.